Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Hoje nós vamos atacar um problema bem interessante mesmo, tá? Que, cara, o que me motivou pra fazer esse problema, que vocês já devem ter visto aí pelo título, né? Vamos calcular aí a questão da Torre de Pisa. Mas o que me motivou não foi a Torre de Pisa, por incrível que pareça. Não foi a Torre de Pisa que me motivou a fazer esse vídeo. Na verdade, o que me motivou a fazer esse vídeo foi justamente um manhwa que eu acompanho. Eu leio manhwa, sim, tá? Pra quem não sabe o que é manhwa, é como se... histórias em quadrinhos de origem coreana, tá? E o manhwa em questão é esse aqui, chamado Mago Infinito, né? Aqui no português. E a cena que me chamou a atenção nesse manhwa foi justamente essa cena no qual um instrutor de um dos personagens explica sobre um efeito que eles têm lá, né, na hora de lutar, que é basicamente eles conseguirem mudar o centro de gravidade deles pra fora do corpo e, tipo, ele fica nessa posição toda doida aí, colocando o centro de gravidade dele, segundo ele, atrás das costas. Isso aí já não faz o menor sentido, eu vou explicar o porquê. Mas isso me chamou a atenção, porque, tipo, esse manhwa, ele tem algumas coisas de física bem legais mesmo. Ele trata algumas coisinhas de física bem legais e que realmente são verdade. Mas outros, o autor realmente extrapola demais. Uma delas é essa, né? Então, cara, isso me motivou a fazer esse vídeo, porque me lembrou do caso da Torre de Pisa, né? Isso relembra um pouco o caso da Torre de Pisa. Então vamos entender um pouquinho, né? Vamos entender por que a Torre de Pisa não cai. Já se perguntou nisso? Por que ela não cai? Não sei. Então, vamos falar sobre isso hoje, beleza? Bom, aqui estamos nós. Bom, para a gente falar sobre a questão da Torre de Pisa, a gente tem que dar uma olhada em alguns conceitos anteriores a isso. Primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar duas coisas, centro de massa e centro de gravidade. Existe diferença entre as duas? Existe sim uma diferença entre centro de massa e centro de gravidade. Qual é a diferença entre eles? Basicamente, é a dimensão do corpo, tá? A dimensão do corpo vai dizer a diferença entre o centro de massa e o centro da gravidade e a origem desses centros, propriamente dito. O que é o centro de massa? O centro de massa vai ser uma região espacial onde se localizaria no corpo toda a sua massa na forma de um ponto. Então é como se eu pegasse cada partícula que compõe o corpo, né, cada átomo, cada molécula que compõe o corpo, né, qualquer, somasse a massa desse negócio todo, isso daria a massa daquele corpo, né? E o centro de massa seria como se eu pegasse toda essa massa e comprimisse ela em um único ponto. Aonde estaria localizado esse ponto? Esse seria justamente o centro de massa. O ponto aonde você conseguiria localizar toda a massa do objeto, tá? Então eu peguei aqui como exemplo justamente um spinner, né? Eu acho que muita gente conhece os famosos spinner, né? E aí aqui a gente tem onde é que está localizado o centro de massa de um spinner, né? Aqui eu peguei um spinner qualquer. Você tem aqui, ó, 3 massas, tá? Uma em cada ponta do spinner. E aí, cada massa vai ser representada por uma posição no espaço. Você pode localizar essas massas em uma posição no espaço. Então, M1 vai estar na posição X1, Y1. M2 vai estar em X2, Y2 e M3 em X3, Y3. Onde é que está cada um desses? Aqui é X1, Y1, X2, Y2 e X3, Y3, tá? Então a gente tem a localização das 3 massas. E aí, a posição do centro de massa, que é o CM aqui que a gente botou, ele nada mais é do que a localização em XCM e YCM, né? Mas como é que a gente localiza esse ponto dentro desse spinner? É simples, é uma média. Você vai fazer uma média. Você vai pegar a massa de cada uma dessas massazinhas aqui e a posição de cada uma delas no eixo.
Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a posição XCM, a posição X do centro de massa, vai ser a massa 1 vezes a sua posição no eixo X, que seria x1, mais a massa 2 vezes a posição da massa 2 no eixo X, que seria x2, mais a massa 3 vezes a posição da massa 3 no eixo X, que seria x3. Isso tudo eu tenho que dividir pela soma das massas. Isso seria basicamente uma média ponderada, né? Você vai fazer uma média ponderada aqui. E aí, no final, o que você vai encontrar vai ser justamente o seu XCM, ou seja, X do centro de massa. A mesma coisa você faz no Y do centro de massa. Então, na prática, o centro de massa vai ser justamente a soma de todas essas massas e as suas posições no espaço, dividido pela soma das massas, propriamente dito. Então, você vai ter justamente aí o seu centro de massa, tá? Já o centro de gravidade vai ser uma região espacial no qual a força gravitacional vai agir, tá? Ou seja, onde a gravidade vai ter a aceleração da gravidade ali. Em geral, esse centro de gravidade ele vai coincidir com o centro de massa para massas muito menores do que o da Terra. Você lembra que eu falei? Que existe uma diferença entre os dois, só que a diferença está no tamanho que você está analisando. Exatamente aqui. O centro de gravidade ele vai estar associado justamente a uma força. O centro de massa vai estar relacionado às características do objeto, né? As características materiais do objeto, né? Então, o centro de gravidade vai estar associado justamente aonde que essa força gravitacional vai estar atuando. E como é que eu determino o centro de gravidade de um objeto? Como eu disse, geralmente ele coincide com o centro de massa dos objetos, né? Para objetos muito menores do que a massa da Terra. Agora, se você pegar um objeto qualquer e você quer saber onde é que fica o centro de gravidade dele, é muito simples. Você só tem que fazer algumas análises. Como? Vamos supor aqui que eu peguei esse objeto todo estranho aqui, tá? Que eu chamei de objeto A. E esse objeto A, eu resolvi fazer o seguinte. Eu peguei e coloquei uma linha em um ponto qualquer do objeto, aqui. E aí eu vejo qual é a posição em que esse objeto ele já não fica mais bambo, né? Ou seja, ele vai ficar em equilíbrio. Ele não vai ficar indo pra lá e pra cá. Ele vai ficar paradinho, paradinho. Eu botei aqui uma linha nesse ponto P. E qual foi a orientação que esse objeto vai ficar? Se ele vai ficar assim, se ele vai ficar mais tortinho e assim por diante, né? Aí, o que vai acontecer? A partir desse ponto P, você traça uma linha reta passando por todo o objeto. Isso vai determinar justamente uma das suas linhas de apoio, né? Aqui a gente tem aqui uma linha R. E aí, o que eu vou fazer? Eu giro esse objeto em outra direção. Quando eu girar esse objeto em outra direção, vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar um ponto, vou colocar uma linha ali e vou ver aonde que ele vai parar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, traçar uma linha passando por aquele ponto, né? Por todo o objeto. A mesma coisa uma terceira vez. Eu posso repetir esse processo várias e várias vezes, né? Em geral, 2 vezes já é o suficiente, mas aqui eu resolvi colocar 3 só para vocês terem uma ideia. E aí, o que vai acontecer? O ponto que nós chamamos de centro de gravidade nada mais é do que a interseção, o ponto de interseção entre essas 3 retas, entre esses 3 segmentos de retas. Então, aonde esses segmentos de retas se encontrarem, vai ser o local onde nós temos o centro de gravidade. E aí é exatamente o que acontece aqui. Você tem a reta R, você tem a reta S, você tem a reta T e você tem o centro de gravidade no ponto de encontro entre eles. Então isso significa que se você colocasse uma linha exatamente nesse ponto aqui, atravessando esse ponto, o objeto ele ficaria perfeitamente equilibrado, né? O Thanos ficaria orgulhoso nesse ponto. Entendeu? Então é bem simples aqui. O centro de gravidade é bem simples. Vai ser o ponto em que a força gravitacional vai estar atuando de tal modo a não gerar o que nós chamamos de torque, né? Que é gerado justamente por forças, né? E aí, como eu falei, geralmente o centro de gravidade está associado ao centro de massa. Tanto que se você for fazer aqui o cálculo para o centro de massa desse objeto aqui todo estranho, que, vamos ser sinceros, não é uma coisa tão simples,
né? Você poderia acabar percebendo que o centro de massa e o centro de gravidade desse objeto é o mesmo. É a mesma posição. Interessante, né? E aí eu falei sobre equilíbrio de corpos, né? E é aqui que tá o pulo do gato quando a gente fala sobre a Torre de Pisa. O equilíbrio dos corpos. O que é o equilíbrio de um corpo? O equilíbrio de um corpo, que nós chamamos de equilíbrio de corpo extenso, acontece a partir do momento em que o torque resultante do sistema é nulo. Ou seja, você não consegue girar o objeto. Torque é sinônimo de giro, tá? Então, toda vez que você tem algum objeto que está girando, ele está tendo um torque associado a ele, né? Nesse caso aqui, quando a gente fala de equilíbrio devido à força gravitacional, seria um torque gerado pela força gravitacional. Então, eu botei aqui alguns exemplos de objetos e o seu equilíbrio. Como é que funciona o seu equilíbrio? Para que um equilíbrio aconteça, você tem que ver a posição do centro de massa desse objeto em relação à sua base. Se a posição do centro de massa desse objeto está fora da base desse objeto, esse objeto gera um torque. Por quê? Porque a força gravitacional vai agir sobre esse centro de massa, né? Esse centro de gravidade ali, e aí vai fazer com que esse objeto gire. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, duas pirâmides. Uma pirâmide maior, uma pirâmide mais alta, né? Geralmente, o centro de massa de uma pirâmide equivale a 3/4 da altura da pirâmide, tá? Então, você tem aqui a posição do centro de massa. Perceba que, olha só, o centro de massa está exatamente dentro da base da pirâmide. Olha só, a base da pirâmide é toda essa parte aqui, ó, né? Todo esse quadrado aqui embaixo. Então, enquanto esse centro de massa permanecer dentro dessa área aqui, essa pirâmide vai permanecer estável. Então, você vai ter um equilíbrio estável. Se eu conseguisse dar um peteleco nessa pirâmide e começasse a deslocar esse centro de massa, né? Vamos supor que esse centro de massa começasse a vir para cá, né? Vai chegar no momento em que, se esse centro de massa conseguir sair da base dessa pirâmide, essa pirâmide, ela não vai estar mais em equilíbrio estável. E aí ela cai. Isso aconteceria, por exemplo, se eu invertesse essa pirâmide. Ou seja, se eu pegasse e colocasse esse bico da pirâmide aqui para baixo, né? Girasse a pirâmide. Isso faria com que você teria o que nós chamamos de equilíbrio instável. Que, no caso, você teria apenas um ponto que estaria correspondendo ao ponto do centro de massa. Então, qualquer tipo de inclinação, por menor que seja, faria com que a pirâmide tombasse. Tá? A mesma coisa nessa daqui, né? A mesma lógica. E aí, olha só que interessante. Eu peguei aqui também uma esfera. Uma bola, por exemplo. Uma bola de futebol, né? O centro de massa de uma esfera está geralmente no centro da esfera. Aqui a gente está considerando corpos homogêneos, tá, gente? Ou seja, são corpos em que você tem uma distribuição de massa muito bem definida, tá bom? Então, você tem aqui uma esfera homogênea, o centro de massa estaria no centro da esfera. E aí, olha só que interessante. Por que a bola rola? Ah, porque ela é redonda, né? Mas tem um motivo para isso. Acontece que, quando você dá um chute, por exemplo, na bola, o centro de massa dela vai se deslocar. Muito pouco já é o suficiente para esse centro de massa se deslocar e fazer com que ele saia justamente da base, que seria justamente um ponto, que é o ponto de contato da bola com o solo. Então, a partir do momento que esse centro de massa sai um pouquinho, né, ele se desloca um pouquinho em relação a essa base, isso vai fazer com que essa bola ela acabe saindo do seu equilíbrio estável e acabe se deslocando, né? Então você tem aqui, ó, o centro de massa saindo da base, né? Isso faz com que a bola gire, né? Role. E aqui a gente tem também um cilindro. É a mesma lógica, tá? Você tem uma base aqui, e essa base é o que vai te determinar se esse cilindro vai poder ficar em pé ou não. Então, olha só que interessante. Você tem aqui justamente essa base circular. O centro de massa do cilindro está basicamente na metade da altura do cilindro, tá?
Você pode fazer o experimento que eu expliquei lá sobre centro de massa, centro de gravidade, né? Para determinar isso aqui. E aí, olha só. Enquanto esse centro de massa permanecer dentro dessa área de base, esse cilindro vai continuar dessa forma. Agora, se eu começar a inclinar o cilindro, esse centro de massa vai começar a se deslocar em relação à base e vai fazer com que o quê? Esse cilindro caia, né? Ou seja, você gere um torque. Isso lembra alguma coisa? Exato, a Torre de Pisa, né? E aí aqui, ó, um último exemplo é justamente um paralelepípedo, né? Uma caixa. É a mesma lógica. O centro de massa da caixa vai estar no centro da caixa, né? Enquanto esse centro de massa permanecer dentro da área da base, esse centro de massa permanece estável, né? Então você está em equilíbrio. A mesma coisa se você girar, talvez, essa caixa, né? Isso vai acontecer a mesma coisa. Interessante, né? Então vamos para a Torre de Pisa. Como é que funciona a Torre de Pisa? Bom, eu tenho aqui alguns dados da Torre de Pisa. Vamos lá. O primeiro dado da Torre de Pisa que nós temos aqui é o diâmetro da base, tá? É o diâmetro externo da base, para ser mais preciso, que é essa parte aqui. Isso aqui é o diâmetro externo da base. Isso equivale a 14,48 metros. Já o diâmetro da base interno, ou seja, por dentro da torre, né? Ou seja, descontando parede, coisa assim, equivale a 7,37 metros. Guarda esse número, porque esse número aqui é o que vai nos interessar. A altura da torre desde a fundação. O que é a fundação, Sensei? A fundação é basicamente um local que serve de base para que a torre possa ser construída, né? Você faz uma fundação e constrói a torre em cima da fundação. Uma casa, ela precisa de uma fundação. Você faz a fundação e depois constrói a casa em cima, né? Você não constrói direto no terreno. A altura da torre desde a fundação é de 58,36 metros, ou seja, esse tamanho aqui, ó. Agora, quer dizer, desde a fundação, desculpa. É esse tamanho aqui, ó. Ou seja, equivale ao tamanho da torre mais o tamanho da fundação, né? Agora, a altura da torre sem a fundação é só isso aqui. É do solo até o ponto mais alto dela, tá? Equivale a 55,86. Já o diâmetro da fundação, ou seja, a fundação em si, onde a torre foi construída, equivale a 19,58 metros, né? Então perceba que é um pouco maior do que o diâmetro da base da torre, né? E a inclinação atual da torre é de 3,97. Pô, Sensei, então esse ângulo aqui é de 3,97? Não! O ângulo de inclinação da torre corresponde ao valor relacionado à normal de contato. Você tem aqui uma normal, né? Ou seja, tem um ângulo reto. E o ângulo de inclinação corresponde a isso aqui, ó. Isso aqui é o ângulo de inclinação dessa torre, que equivale a 3,97, tá? E aí, olha só que interessante. Por que a torre não cai? Como eu falei, para que caia, né, a gente vai considerar aqui como a torre como um cilindro. Para que um cilindro caia, o centro de massa dele, o centro de gravidade dele, tem que estar fora da base, né? Então, enquanto o centro de massa dele estiver dentro da área da base, ele vai permanecer em pé. Então, no caso aqui, a torre vai continuar em pé. Só que qual é a base que a gente está considerando aqui? É o diâmetro interno. Por quê? Porque é basicamente o diâmetro interno da Torre de Pisa é o que vai manter ela em pé, efetivamente. Porque o resto é parede. O resto é parede, entendeu? Então, enquanto você estiver dentro do diâmetro interno, isso está valendo. E aí, olha só que interessante. Qual é a conta que a gente vai fazer aqui? Bom, eu fiz aqui um esqueminha. Isso aqui vai dar um triângulo retângulo, tá? Você vai ter aqui, ó, o seu centro de massa, né? Distância do centro de massa. E aqui você vai ter o que nós chamamos de deslocamento na base, que é justamente o quanto o centro de massa se deslocou para que seja possível ter uma inclinação na torre, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui?
Bom, lembrando das propriedades trigonométricas, a gente vai ter aqui uma propriedade chamada tangente. A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O que é cateto? O que é hipotenusa, sensei? Num triângulo retângulo, a gente nomeia os lados, tá? A hipotenusa vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a gente tem um ângulo de 90 graus, isso aqui é a hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. E aí, quando você pega um ângulo dentro do triângulo retângulo, você pode analisar qual é o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente. Por exemplo, se a gente pega esse ângulo θ aqui, o lado oposto a esse ângulo θ é esse cateto aqui, que é o cateto oposto, né, que corresponde a esse deslocamento na base. Enquanto o cateto adjacente seria esse aqui, que seria o tamanho do centro de massa, né? Então, a gente vai ter aqui a tangente como o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ é o deslocamento na base, que a gente chamou de x, sobre a distância do centro de massa. Só que quem é esse θ? É justamente o ângulo da nossa torre de Pisa, que é de 3,97. Isso quer dizer que a gente vai estar trabalhando com a tangente de 3,97. Isso tem que ser igual a x, que é o nosso deslocamento na base, dividido pela distância do centro de massa, que vai ser, como eu falei, a gente está considerando uma torre como se fosse um cilindro homogêneo, que seria mais ou menos ali, então, no meio da torre, né? Seria a altura da torre, sem a fundação, dividido por 2. Quando você faz essa conta, a altura da torre é 55,86 dividido por 2, e a tangente de 3,97 é 0,07. Então, a gente vai ter exatamente essa conta, 0,07 é igual a x sobre 27,93. Passo esse 27,93 para o outro lado, multiplicando, isso vai dar 1,95 metros, ou seja, 1,95 deslocado em relação à base. Quem é a base? É a base interna, que seria 7,37 de diâmetro, que corresponderia 3,69 metros. Esse daqui é o valor máximo que ela pode se deslocar, digamos assim. Só que ela se deslocou, ela se deslocou 1,95. Então isso quer dizer que ela está dentro do diâmetro da base. Isso é muito interessante. Então isso não deixa a torre cair. O fato desse centro de gravidade estar ali, né? Mas detalhe, isso é atualmente, tá? Porque o que acontece? Na verdade, era para essa torre já ter caído. Só que o que aconteceu? Por volta de 1990, por ali, eles começou-se a fazer estudos sobre como não deixar essa torre cair. Então, o que fizeram? Basicamente, colocaram contrapesos exatamente nesse lado aqui, ó, da torre. Eles botaram um monte de contrapesos. Isso vai fazer com que o centro de massa da torre acabe se deslocando, porque aí, no caso, a torre ela não seria mais homogênea, digamos assim, né? Ela teria, na verdade, um excesso de massa de um lado da torre. Isso impede com que a torre caia. E a torre tá caindo por quê, sensei? Porque basicamente construíram ela no lugar errado. É o quê? É basicamente isso. Colocaram ela num local onde o solo é muito argiloso, é muito mole. Então isso faz com que a torre acabe se tombando, né? Isso acontece. E aí, isso é bem interessante, né? Por isso que a inclinação tá nisso aqui, por isso que ela não cai. Ela tá dentro do diâmetro da base. Mas, sensei, qual é a inclinação máxima que a torre pode ter antes dela cair? Bom, a gente pode fazer a mesma conta. O deslocamento máximo da base, a tangente desse ângulo, né? A gente quer descobrir justamente quem é esse ângulo aqui. A tangente desse ângulo vai ser o deslocamento máximo da base. A gente não precisa mais saber quem é o x, porque basicamente o deslocamento máximo da base seria o limite, né, desse diâmetro interno, que seria 3,69, né, dividido pela altura do centro de massa, que seria 27,93. Então a gente faz aqui, ó, que a tangente desse ângulo vai ser 3,69 dividido por 27,93, isso dá 0,13. Ou seja, a tangente do ângulo θ, tangente desse ângulo aqui, é igual a 0,13. Ou seja, qual é
o arco cuja tangente vale 0,13. Isso vai dar 0,13 radiano, que equivale a 7,45 graus. Ou seja, o máximo que essa torre pode permanecer inclinada sem que ela caia é de 7,45 graus. Se ela for para 7,46, a torre cai. Então ela está no máximo. O máximo dela é 7,45. 3,97, que é a inclinação atual dela, tá dentro do aceitável, então. Interessante, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí, a gente pode voltar para nossa problemática inicial, que é justamente o caso lá do instrutor lá que botou o centro de massa atrás das costas. Perceba que, basicamente, ele tá apoiado apenas na ponta do pé enquanto ele tá deitado, tá fazendo prancha, né? Tá todo esticado fazendo prancha. Para que isso seja verdade, o centro de massa dele não poderia estar atrás das costas dele. O centro de massa dele teria que estar dentro da base. E qual é a base de contato com o solo ali? É justamente a ponta do pé. Ou seja, o centro de massa dele, na verdade, deveria estar no calcanhar. E não atrás das costas. Enfim, erros. E é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha curtido. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante. Você tem acesso a conteúdo antecipado, além de outras mordomias. Um valeu demais também ajuda. E bota aí nos comentários se você sabia desse motivo do porquê que a Torre de Pisa não caía. Muito obrigado a todos, tamo junto e até!